Por falar em Flamengo, no sábado também, ontem, para mais de 60 mil pessoas contra o Juventude, deu Mengão, aí sim com facilidade, 4-2. Pedro Torre nos traz os detalhes agora. Valeu, pessoal. O elenco do Flamengo tem um descanso neste domingo porque a semana vai ser agitada. Quarta-feira tem jogo atrasado com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, no Beira-Rio. E no próximo domingo inicia a decisão da Copa do Brasil aqui mesmo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Neste fim de semana, vitória de 4-2 sobre o Juventude no Maracanã. O Flamengo conseguiu uma boa vitória, o Gabigol voltou a marcar depois de mais de 3 meses. O último gol do Gabigol tinha sido contra o Criciúma, 20 de julho, em Brasília. Vitória de 2-1, foi um gol de pênalti também. O Gabigol voltou a marcar de pênalti nessa vitória de 4-2 no Maracanã. O Plata marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, fechou a vitória do Flamengo. Então foi bem importante esse triunfo rubro-negro aqui diante de 56 mil torcedores. O Flamengo que chega ao 4º lugar, já estava por ali, mas se aproxima um pouco mais do pessoal de cima da tabela, 54 pontos. E ainda tem esse jogo no meio de semana. O Juventude, com 34 pontos, fica nessa questão aí, muito próximo da zona de rebaixamento. Ouvimos aqui no Maracanã personagens da partida, como o atacante Michael, falou sobre Gabigol, também a expectativa da Copa do Brasil, a preparação para a semana. Acho que todo mundo aqui já está acostumado a ver o Gabigol marcar, sempre fazer gol. Mas como eu falei agora, ninguém vai estar bem todos os dias. Ninguém vai fazer gol todos os jogos. É impossível você ver isso acontecer, cara. É muito difícil. E eu não tinha ansiedade nenhuma por ele ficar esse tanto tempo de fazer gol. Porque eu sabia que ia acontecer naturalmente. Como aconteceu todos esses anos. Ele não fez gol de título à toa. Ele está sempre fazendo, sempre marcando, está sempre disputando, sempre ganhando. E é muito difícil você ver alguém que está sempre ganhando e sempre querer ganhar, e sempre querer ganhar mais. Então ele é um cara que tem um mental tranquilo, é um cara que se dedica, que trabalha, e eu espero que nós possamos fazer aí grandes jogos, ele possa marcar mais e mais ainda. Se o time nós tiver poder que ajudar algo, a gente vai ajudar, mas ele é um cara que já está acostumado a marcar, habituado a vencer e não gera ansiedade nenhuma. O Flamengo está habituado a fazer grandes jogos e disputar finais, e isso já é uma cultura que já está vindo já há alguns anos. E acho que todo mundo que está ali dentro está se preparando, está se dedicando ao máximo para chegar nas finais e para chegar bem. Então a gente tem que ter humildade, saber reconhecer que temos que trabalhar, que temos que evoluir todos os dias e que temos que fazer grandes jogos, mas passando por quarta. E aí sim a gente vai poder pensar no próximo jogo, que é a final. É claro que é muito importante. É uma final e todos os outros times estavam querendo chegar lá. Chegamos, mas temos que também focar um pouco no brasileiro. Saber que temos um jogo muito difícil agora pela frente. Então, se dedicar, recuperar, porque temos que chegar bem. Então é isso, preparação do Flamengo focada mais na Copa do Brasil nessa semana, obviamente, mas antes tem um Campeonato Brasileiro, como eu disse, fora de casa contra o Internacional. O Juventude recebe o Fortaleza no próximo sábado em Caxias do Sul. E aí vai lutar contra o rebaixamento. Mas foi um grande confronto aqui no Maracanã neste fim de semana com vitória rubro-negra. Juventude também com novo treinador, né? Já foi feita a substituição, inclusive. Jair Ventura caiu depois dessa derrota para o Flamengo por 4-2. O Fábio Matias, ex-Coxa, Coritiba e Botafogo, assumirá no seu lugar. O Flamengo agora vive um mini dilema, porque vencendo o Internacional, mais uma vez falando desse jogo, fica a 4 pontos do Palmeiras. Com 7 rodadas para disputar, vai saber. O Palmeiras, campeão ano passado, tinha até uma distância maior em relação ao Botafogo. Verdade. Não dá para largar o brasileiro, mesmo estando na final da Copa do Brasil. Em hipótese alguma, Plihal. Primeiro que você não tem como contar com o título certo. Você vai jogar a final. Né, em uma final equilibrada entre Flamengo e Atlético na Copa do Brasil. E quando você, entre aspas, abre mão de campeonato para exclusivamente pensar em outro, você está jogando as fichas todas para ganhar esse outro campeonato. Aí você não ganha, vai voltar porque você largou, entre aspas. O Felipe Luiz teve aí, recentemente, uma semana em que ele fez algo parecido no Fla-Flu.
O time perdeu para o Fluminense. Você já pensou se o Flamengo tivesse vencido o Fluminense? O jogo do Beira-Rio. E vencendo no Sul, estaria na cola dos líderes. É isso, né? Então, assim, jogo muito importante esse jogo atrasado de quarta-feira. Vale muito para o Inter chegar ao G4, vale para o Flamengo passar o Fortaleza e o Flamengo virar o terceiro colocado. Não acredito em um time totalmente reserva, em muita mudança, assim, de meio time na quarta-feira no Beira-Rio, porque não dá para pensar na Copa do Brasil, por mais que seja um grande título nacional, em 2 domingos contra o Atlético, e, entre aspas, deixar o brasileiro para lá. Não pode. Você, no G4 do Brasileiro e na Copa do Brasil, você, entre aspas, tem alguma coisa garantida também, se você não ganha a Copa do Brasil. Claro que o Felipe Luiz, os jogadores estão muito voltados para ganhar a Copa do Brasil, é uma chance de um grande título no final da temporada, uma temporada que foi cheia de problemas para o Flamengo, mas quarta-feira é jogo muito importante. E quarta-feira, uma vitória contra o Inter, Plihal, interfere no ânimo do time para domingo. Sem dúvida. Para bem e para mal. Ainda mais em um futebol que é muito do lado emocional, muito ambiente, muito de agenda positiva, de repercussão positiva, de acreditar no que está sendo feito. Quarta-feira é um jogo muito importante contra o Inter pelo Brasileiro e depois pensa no Atlético domingo que... Muito bem, ele falando, Zé, que por mais que ele não goste de poupar nenhum jogador, é a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo da final, né? Então o Campeonato Brasileiro, no meio da semana, vai ficar pelo menos ali, alguns jogadores vão realmente descansar. E tá certo, né? Não dá para você colocar hoje, na quarta, no domingo, sendo final domingo. Marcela, final todo mundo quer sair na foto. Você acha que o jogador não quer jogar? Hã? Pois é. Não joga de muleta. Não, joga, professor. Precisar, o que é? A cabeça? Não tem problema. A cabeça rachada, eu vou pro jogo. Injeção aqui no joelho e vai. Pode ir. Eu acho que chega um determinado momento do campeonato, do ano, que o jogador tem que jogar. Ah, mas somos poucos, Eu entendo o que ele falou ali, mas ele tem que escolher os melhores jogadores. Tem que escolher os melhores jogadores, né? Enquanto você tiver a oportunidade de jogar, tá aqui, pergunta se o Fábio queria... Você queria jogar ou você queria ficar treinando com o preparador físico? Melhor jogar. Melhor jogar, né? Fazer musculação, né? Não, o que eu não entendo é isso, é que você fica... Não, vou poupar, não vai jogar. Você vai preparador físico, você treina mais do que como se você tivesse jogado. Né? É uma situação assim, eu conversando, né, com as pessoas e com os jogadores e tal, é isso que realmente às vezes é isso que acontece. Né? Então é melhor jogar, o jogador está ali para jogar e eu sou um dos caras que brigo sempre em relação a jogador, ele tem a profissão dele, ele é pago para jogar quarta, ele é pago para jogar domingo, ele é pago para jogar quinta, ele é pago para jogar sábado, né? É muito bem remunerado para isso, tem uma estrutura fantástica. Ah, mas ele tem muita pressão. Ele tem pressão quando ele joga mal. Quando ele joga bem, tá tudo certo. Quando Nossa, cai... Zé, pela madrugada, não, eu tenho que falar... que isso? E é porque é ex-jogador. Mas assim, é final de temporada. Os jogadores, eles vão acumulando cansaço também, Zé. Ah, Marcela, eu sou contra... Eu tenho uma opinião totalmente diversa totalmente diferente em relação a isso. Eu acho que o jogador de futebol, ele tem todas as condições de jogar. O jogador de futebol não levanta às 6 horas da manhã, tem que pegar ônibus, metrô, trem, para levar 2 salários mínimos para casa com a pressão de que o filho não tem leite para comer. O jogador de futebol não tem isso. O jogador de futebol levanta, vai no centro de treinamento, tem toda a estrutura de suplementação. Esses aí que recebem, né, Zé? Tem uma outra... Sim, Série A, né? Eu estou falando de Série A e Série B. Série A e Série B. Né? A gente está falando de Série A e Série B. Isso. Né? Então tem que ser realista. Tem que falar a verdade para as pessoas. Porque, não, o jogador está cansado. Não, mas você, como ex-jogador, você tem todo o direito, sem lugar de fala. Só faz isso, eu fico vendo, e assim, o que eu falo é de jogadores que se machucam. Não, uma coisa é machucar. Não, porque tem o controle de carga. Você vê jogadores, você vê o treinador reclamando do calendário. Então... Sim, mas se esse treinador precisar colocar o jogador, ele vai chegar no jogador e falar assim, quebra o galho para mim, me ajuda? Sim. Joga lá para a final. Isso acontece, Marcelo. Se precisar, o treinador faz isso. Tá aqui o Silas, jogador e treinador. O problema é que o que eu vejo é o seguinte, vamos poupar. O Tite poupou, e aí o que aconteceu? Não, eu não vou tirar, não, vamos segurar e tal. E o que aconteceu? Maldito Tite! Eu acho que o jogador, ele tem a profissão dele, ele precisa jogar. Ele precisa treinar e jogar. Eu volto a falar, ele tem todas as condições. O jogador de futebol, o jogo evoluiu, preparação física evoluiu. Mas e as condições dos jogadores de futebol hoje?
evoluíram. Se você pegar a condição do Silas, quando começou a jogar, a minha e tal, o ambiente hoje é totalmente diferente. Você tem prevenção, você tem suplementação, você tem fisioterapia, são 3 fisioterapeutas para 2 jogadores. Você tem uma série de coisas que te dão a possibilidade de você fazer o maior número de jogos possíveis. Você joga 2, na terceira você está cansada? Então alguma coisa está errada. Ou é a preparação física, ou o cara não está sendo profissional, né? O extracampo. Então alguma coisa está errada, porque se o jogador for profissional, sério, e levar a sério a sua profissão, ele consegue jogar. O Botafogo está tentando fazer isso, né? O Cristiano Ronaldo... Colocar todo mundo, né? O Botafogo tem jogadores muito fortes fisicamente. Isso, o Botafogo ele está tentando, né, competir tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Isso é muito a ideia do treinador, né? A maneira como você leva para o grupo, o entendimento também, a resposta que você tem desse grupo. Eu acho que com relação ao Flamengo, Marcelo, e o Felipe é inteligente para isso, o poupar por poupar eu também não concordo, né? Eu sigo muito essa linha do Zé, principalmente numa reta em que você tem ambições, né? Então, assim, se você ainda sonha com o G4, ou se o Flamengo ainda sonha com o Campeonato Brasileiro, você poupando, você tirando todo o time, pensando em uma decisão de Copa do Brasil, você vai abrir mão completamente dessa competição. Então, o poupar por poupar, eu também não concordo. Eu acho que você tem que ter a sensibilidade de entender aqueles jogadores que estão em melhores condições. Então, assim, se você tem um Arrascaeta, por exemplo, quem sabe que tem uma questão física envolvida. Poxa, o Arrascaeta está dando sinais de que se eu botá-lo em 3 jogos em sequência, eu vou ter um problema na decisão da Copa do Brasil. Aí você olha de uma forma. Como tem outros jogadores também, que você vai fazer uma análise e o cara está pronto para jogar o jogo de hoje contra o Juventude, para jogar o jogo contra o Internacional e também a decisão da Copa do Brasil. E é isso que a gente pede só, né? Que deve acontecer nas análises do dia a dia. Não é o poupar por poupar. Eu vou tirar todo mundo porque eu tenho um jogo decisivo. Eu acho que é você olhar para o seu elenco e o que você pode colocar de melhor dentro das competições. Ainda mais se falando de times como Flamengo, como Botafogo, enfim, Atlético Mineiro, que disputam outras, não só uma competição, mas outras em conjunto.